Eu queria falar hoje, nessa manhã, com você, sobre o encontro. O encontro que transforma histórias. O encontro que, à medida que eu e você nos deparamos com Jesus, somos transformados por Ele. É interessante quando nós falamos sobre encontros e falamos também sobre palavras, né? Uma palavra, ela pode mudar um destino, sim ou não? Uma palavra pode mudar um destino. Você quer ver um exemplo disso? Antigamente, quando nós não tínhamos aí o GPS, né? O Waze, os aplicativos que nos levam aí hoje para onde a gente quer, o Google Maps, você saía daqui para viajar, você pegava o seu carro, você ia para uma determinada região que você não conhecia, como é que você fazia? Você pegava o quê? O mapa. Você pegava o mapa lá de papel, aí você olhava para você se situar, ou então você ia seguindo as placas. As placas iam te direcionando, dizendo assim, ó, aqui, você vira aqui, você vai parar em tal bairro, você vira ali em tal rua. Era bem mais difícil, né? E aí, quando você ia seguindo, de repente você chegava num determinado lugar, você parava num posto de gasolina. Aí dali talvez tenha vindo ali a inspiração, né, daquele comercial famoso que você sabe. Passa lá naquele posto, pergunta. Né? Passa lá no posto tal. Você parava no posto de gasolina e você perguntava assim, amigão, como é que eu faço para chegar em tal lugar? Aí ele, você vai seguir aqui, vai por ali, vai por lá, e não sei o que, e não sei o que lá. Você faz aquela cara de que entendeu tudo, mas não entendeu nada. Não é verdade? E aí você se perdia no meio do caminho. Às vezes você parava na banca de jornal para pedir uma informação. Você ia literalmente, né, seguindo aquele ditado, quem tem boca, né, vai parando, vai perguntando e vai tentando chegar lá. Agora, de vez em quando, tinha um filisteu que dava uma informação errada, e parece que fazia isso para brincar com a nossa cara, né? Falava assim, não, olha só, está pertinho, você vai aqui, tal, não sei o quê, entra à direita, era à esquerda, aí você vai, entra lá na rua errada, aí você pega uma avenida, o retorno é lá na frente, você volta tudo, aí você se perdeu mais ainda. Por quê? Uma palavra errada te leva a um destino errado. Uma palavra errada, em alguns momentos da vida, ela vai te levar para um lugar que você não gostaria de chegar, ou que não deveria estar. Basta uma palavra. E às vezes, durante a vida, a gente não às vezes apenas profere palavras sobre a vida de determinadas pessoas, ou também a gente viveu ouvindo palavras que nos levaram a viver coisas que nós também nunca imaginaríamos. O Vida Vitoriosa, semana passada, ela é a maior prova disso. A gente vai para o Vida Vitoriosa e lá quantas histórias, quantas vidas que ouviram durante muito tempo, você não presta, você não vale nada, você não vai ser ninguém. E aí a pessoa cresce entendendo aquilo como uma verdade. Palavras que mudam o destino. Palavras que você cresceu ouvindo aquilo e você entendeu aquilo como sendo uma verdade na sua vida. E você, quando se torna adulto, adolescente, jovem, você passa a sofrer as consequências por conta de alguém que um dia colocou na sua mente que você era algo que você não é. A Bíblia ela está repleta de passagens, de textos que nos mostram essa transformação que o encontro pode gerar. Eu queria que você pensasse junto comigo sobre isso. O fato é que uma palavra, ela pode realmente mudar destinos, mas existe um encontro que ele transforma histórias. Eu queria falar com você sobre esse encontro nessa manhã. Por favor, abra sua Bíblia comigo, lá no livro de João, a partir do capítulo 4. O Evangelho de João, ele nos apresenta aqui
a história da mulher samaritana, um encontro transformador, um encontro que traz para a gente grandes ensinamentos, e eu queria explorar com você pelo menos 3 aspectos dessa história, dessa mulher samaritana. O texto, ele começa, vamos ler aqui a partir do versículo 7. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria a água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o meu pai Jacó, do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretende? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe e recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é um verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Pai,
nós te pedimos nessa hora, fala conosco através do Teu Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é um texto longo, porém, é uma história muito conhecida, a história da mulher samaritana. Esse texto, ele vem logo após o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um homem doutor da lei, fariseu, conhecedor da palavra, um judeu ortodoxo. Pensa num cara que conhecia as escrituras, Nicodemos. Jesus, depois de ter um encontro com esse homem, ele se encontra então com a mulher samaritana. Aqui a gente já aprende algo com Jesus. Jesus, ele veio não apenas para aqueles que são letrados, doutores, mestres, mas ele vem também para aqueles que são desprezados. Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele veio para salvar todos, porque todos somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E aí o texto continua dizendo que Jesus, ele chega naquele lugar, ele está cansado, ele para próximo àquele poço, os seus discípulos vão comprar comida, ele permanece ali, e de repente ele começa a dialogar com uma mulher. O texto diz que essa mulher era uma mulher samaritana, era uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e o homem que ela estava vivendo não era o seu marido. Aqui podemos ter várias interpretações a respeito disso, várias interpretações, mas o que me chama a atenção é que se aquele era um poço tão importante naquela região, se aquele era um poço onde todos iam para lá buscar água, Jesus chega naquele lugar por volta de meio-dia. Eu imagino que o sol de meio-dia naquele local era um sol castigante. Provavelmente não era a hora comum onde as pessoas iriam buscar água. Mas ele se depara com uma mulher. Jesus, ele podia ter pego qualquer outro caminho para não passar por Samaria. Havia pelo menos mais 2 lugares onde Jesus poderia passar, mas ele decidiu passar por Samaria. Ele decidiu pegar aquele caminho. E quando Jesus, ele chega naquele lugar, ele se depara com aquela mulher, ele começa a dialogar com aquela mulher. Não tem como a gente olhar para esse texto e achar que é um encontro casual. Não foi. Jesus tinha a intenção de encontrar com aquela mulher, foi proposital. Jesus, ele chega naquele lugar dentro de um horário onde não era comum talvez as pessoas pegarem água, porque só tinha ela naquele lugar. E aquela mulher, aí sou eu aqui pensando, né, cá com os meus botões, eu já imaginando, aquela mulher cheia de vergonha pela sua situação, cheia de vergonha porque quando ela chegava lá para pegar água, talvez as mulheres olhavam umas para as outras e falavam assim: ei, olha quem está chegando, lá vem ela, já teve 5, está no 6º. E aquela mulher com vergonha de repente chegar naquele lugar, ela se aproxima daquele poço, sozinha, para tirar a sua água. E aí o improvável, aquilo que seria totalmente improvável, um homem, rabi, judeu, falando com uma mulher, ainda por cima, samaritana. Jesus, ele começa então uma conversa com ela. Havia uma rincha ali entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, eles eram um povo rejeitado até por conta da sua própria genealogia. Era um povo mestiço, parte judia e parte gentia. Eles levantaram para piorar ainda mais a situação, um lugar, um templo, para fazer o seu próprio culto. E aquilo começa a causar um desconforto tão grande entre judeus e samaritanos, a ponto de criar de fato um preconceito. Agora, por que o encontro com Jesus, ele é transformador? Por que o encontro com Jesus, ele é transformador?
Porque ele quebra todas as barreiras. A primeira coisa que Jesus faz aqui, ele quebra todas as possíveis barreiras com aquela mulher. Olha o que diz o texto: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus, ele escolheu passar por aquele lugar, como eu falei. Na minha ideia, na minha concepção, Jesus, ele foi intencional. Ele quis passar por aquele lugar. Ele sabia que teria um encontro com alguém daquela região e que iria ser transformado. A palavra do Evangelho precisava ser pregada aos samaritanos. Ele fala assim: eu não vou deixar de passar ali, eu vou naquele lugar. Esse encontro não pode ter sido por acaso. E aquela mulher, ela é surpreendida por um judeu falando com ela. Ela não tinha ideia de que aquele homem que estava ali conversando, dialogando com ela, iria mudar a história da sua vida. Ela não tinha ideia de quem era Jesus. Se você for reparar bem, essa conversa de Jesus com a mulher samaritana parece uma conversa meio sem pé nem cabeça. Ele começa pedindo água para ela, daqui a pouco vai falar sobre o lugar de adoração, daqui a pouco vai dizer quem é você. A história vai para tudo que é lado, parece uma conversa ali que você não consegue entender. São muitos assuntos, são muitas dúvidas. Você já parou para conversar com alguém que não é cristão? Alguém que não é convertido? A pessoa começa a perguntar um monte de coisa. Mas como é que você crê na Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita assim? E por que isso? Por que aquilo outro? Como é que é isso? O que Jesus faz? Como é que é esse negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Como é que pode ser 3 em um só? As pessoas começam a perguntar um monte de coisa, tem um monte de dúvida, porque o povo está sedento pela palavra de Deus. As pessoas estão sedentas em conhecer esse Jesus que gera transformação na nossa vida. Essa mulher, ela se encontra com Jesus, e Jesus rompe aqui algumas barreiras culturais, sociais, para falar com aquela mulher. Independente do passado e da história daquela mulher, o texto deixa claro que Jesus sabia quem ela era. Jesus fala para ela: disseste bem, você já teve 5, e o que tem agora não é seu. Ou seja, ele sabia quem ela era. Jesus conhecia aquela mulher. A sua soberania diante de toda e qualquer situação. O Deus que sabe de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Esse era o Deus que estava aqui diante daquela mulher, e ela não sabia disso até então. Até que ela se depara com ele, e aquela conversa começa a acontecer. Interessante, outro dia eu estava procurando num site desses de venda de carro, estava querendo trocar o carro. Eu falei: vou pegar um carrinho um pouco mais novo, menos barulhento. Aí eu abri lá o aplicativo, comecei a pesquisar. Aí comecei a olhar, daqui a pouco, carro de leilão. Daqui a pouco, carro de leilão. Eu falei: gente, que negócio é esse? Agora só tem carro de leilão? Eu falei: o que está acontecendo? Um monte de carro lá, dizendo que era carro de leilão. Eu achei aquilo estranho. E eu fui perguntar para um amigo meu sobre essa questão de carro. Ele falou: Leandro, negócio de carro de leilão, tem muito carro que às vezes bate, e aí o carro para consertar é muito caro, e a seguradora prefere dar um outro carro novo, ou dar o valor para aquela pessoa comprar um carro novo, e aí as pessoas compram aquele carro no leilão, levam para uma oficina de funilaria lá, e aí vão fazer o reparo naquele carro, vão transformar aquele carro, vai deixar o carro novinho. Aí eu falei: tá, entendi. Carro às vezes que passou por enchente, e aí tem oficinas especializadas lá que vão recuperar aquele carro. Ele falou: rapaz, se você não tiver um olhar clínico, ou às vezes um profissional muito bom, você não consegue nem saber que aquele carro teve passagem pelo leilão, porque o trabalho é tão bem feito,
que fica quase que imperceptível. É difícil você até identificar as marcas. Ele falou, então tem especialistas. E aí tem um negócio chamado laudo cautelar. Não é isso, Fábio? Laudo cautelar. O laudo cautelar é o que vai dizer a veracidade, né, o histórico daquele carro ali, se ele já teve alguma passagem, se ele foi batido, aonde foi batido. Aí o cara coloca uma iluminação lá que ele consegue enxergar os detalhes no carro. E eu falei, tá, entendi, é assim que funciona, E aí quando eu olho para essa história da mulher samaritana, eu penso o seguinte, que o encontro com Jesus, ele muda tanto o seu hoje, que ninguém mais se lembra do seu passado. O encontro com Jesus, ele é tão transformador, ele transforma tanto o seu hoje, que as pessoas não querem mais lembrar do seu passado, elas não sabem mais quem você era, o que importa é o que você vai ser daqui para frente, é a nova vida que Deus está te dando, é esse o poder do Evangelho, é esse o poder transformador de um encontro com Jesus. Só que o diabo, ele é perito, ele gosta de fazer laudo cautelar. Ele vai lá e fala assim, peraí, esse carro aqui já passou por enchente. Aí volta e meia ele quer jogar na tua cara, na minha cara, algo que você fez lá no passado. Aí sabe o que você tem que fazer? Fala assim, olha só, aqui não, eu sou nova criatura, eu tive um encontro transformador com Jesus, eu bebi da água da vida, comigo não deixe que Satanás te paralise, não deixe que esse encontro que você teve transformador com Jesus, fique para trás. Você é nova criatura, Ele te deu uma nova identidade, agora você é filho, filha do Pai. A sua história foi mudada, assim como aquela mulher samaritana. Não importa mais quantos maridos ela teve, não importa mais o seu passado, não tem mais do que ter vergonha. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o encontro transformador. Não subestime o encontro com Jesus, porque Ele quer mudar completamente a direção da sua vida. Todo encontro com Jesus, ele gera transformação, ele gera mudança de vida. E é por isso que você está aqui, porque você entendeu, e você um dia teve esse encontro com Jesus. Talvez não tenha sido lá no poço, como aquela mulher samaritana, talvez tenha sido num leito de hospital, talvez tenha sido lá na sua cama, alguém te visitando, talvez tenha sido na alegria de um bate-papo, de uma conversa legal pra caramba, e alguém falou com muita alegria, com muito amor, e você falou assim, poxa, mas a minha vida estava tudo bem, estava tudo feliz, eu não tinha problema nenhum, mas quando eu conheci Jesus, a minha vida melhorou muito mais. Porque às vezes a gente tem a ideia de que o Evangelho é só para aquele que está lá, triste, chorando, passando necessidade. Não, o Evangelho é para todos, meu irmão. Todos nós precisamos. O que garante a vida eterna é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tem dinheiro, não tem classe social, não tem nada que possa te garantir isso. Apenas um encontro transformador com Jesus. Porque o encontro com Jesus é transformador? Porque ele revela a verdade que liberta. Olha o que diz lá no versículos 13 e 14, Jesus respondeu, quem beber desta água, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele se revela àquela mulher, ele se revela à mulher samaritana, ele fala sobre a verdade de uma água viva. Essa água viva que Jesus está falando aqui, é uma fonte de água inesgotável.
Não é apenas um lugar, uma cisterna, onde você enche de água e uma hora ela acaba. Jesus está dizendo o seguinte: ei, olha só, esse poço aqui, amanhã pode acontecer um desastre e essa água pode parar de fluir aqui. Acabou, não tem mais água, não tem mais poço. Lembra que nós pregamos aqui, algumas semanas atrás, sobre entulhar os poços? Alguém pode vir aqui e entulhar esse poço, e você vai ficar sem água. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: eu, Jesus, o Senhor, tenho uma água que eu quero te oferecer, e que você nunca mais terá sede. É essa água que ele está dizendo, essa revelação que ele faz, e ele se apresenta para essa mulher como o Messias. Olha que poder de revelação, olha o que Deus está dizendo. Ele está aqui, na intimidade com ela. Jesus revela algo que até então ele não havia revelado: eu sou o Messias, eu sou o Messias. Lá no versículo 24 ao 26, ele fala sobre isso. Talvez algo que ela nunca esperaria ouvir. Essa revelação, ela não só transforma a percepção daquela mulher sobre quem Jesus é, como também quem Deus é, através dela. Mudou a percepção dela. Até então, ela achava o seguinte: ele é apenas um profeta. Ele é apenas um profeta. Mas a revelação de Jesus sobre a vida dela muda a ótica, a percepção, o olhar dela para Jesus. Ela passa a entender que ele não é apenas um profeta ou mais um profeta. Fala assim: esse de fato é Deus. Eu entendi agora o que ele pode fazer. Eu entendi. Buscar a verdade em Cristo Jesus. A sua palavra tem poder revelador. Quando nós falamos aqui, para você ler a Bíblia, para você participar das 72 horas de oração, para você estar numa célula, nós estamos dizendo para você o seguinte: olha só, busque a sua identidade em Cristo, tenha intimidade com Ele, conheça mais quem Ele é, peça a Ele para se revelar a você. Quando Deus ele revela quem Ele é, quando Ele se revela para você, quando Ele se desnuda, quando Ele se mostra quem Ele de fato é para cada um de nós, essa verdade, ela é transformadora, e ela passa a dar sentido à minha e à sua existência aqui nessa terra. Talvez você tenha tudo. Eu tenho uma boa família, pastor. Eu tenho uma casa minha própria, comprei. Meu casamento é bom, não me falta nada, meus filhos são saudáveis, estudam em bons colégios, a minha vida está tudo bem, pastor. Por que eu preciso de Jesus? Deixa eu falar para você, primeiro de tudo, porque se você não tiver Jesus, você não vai herdar a vida eterna, porque só Ele pode garantir a vida eterna. E a segunda coisa que você precisa entender é que através da revelação de Cristo sobre quem Ele é na nossa vida, isso traz um propósito para mim e para você. Um propósito de vida, que não é ser médico, que não é ser professor, não é ser motorista de aplicativo, não é ser funcionário público, não é. O seu propósito de vida não é esse. O seu propósito de vida não é ser marido ou esposa dessa pessoa que está do seu lado. O seu propósito de vida não é esse. Deus tem um propósito muito maior para a sua vida. Aquela mulher, ela chega naquele lugar com um propósito. Sim ou não? O propósito daquela mulher era pegar a água e voltar para casa. Mas quando ela se encontra com Jesus, o propósito dela mudou. Epa, peraí, eu achei que eu tivesse vindo aqui só buscar água, Fábio. Edileus, eu achei que eu estava aqui só para matar minha sede, mas não. Talvez o Bruno, quando conheceu Jesus, falou assim: não, eu vou lá para a igreja porque, poxa, é um caminho legal, Deus é bom, que bacana. E aí quando você começa a mergulhar, quando você começa a entender quem Deus é, aí o Edson fala assim:
isso não faz mais sentido para a minha vida não, isso é muito pouco. Deus quer muito mais para mim. Ele tem um propósito muito maior na minha vida. Eu fui chamado para algo muito maior. Irmão, você já parou para pensar o que Deus está fazendo aqui nessa rua, nesse bairro, através dessa igreja? Já parou para pensar nisso? Só vai entender quem tem intimidade com Deus. Se você tiver intimidade com Deus, você vai entender que Deus tem algo muito maior para fazer nesse lugar. Eu falava ontem aqui no culto do Biuan, são mais de 600 mil pessoas que habitam na Zona Sul, das quais em torno de 80 mil pessoas residem em Botafogo. Você já imaginou se 1% dessa juventude for transformada? Falava para eles aqui ontem, vocês já imaginaram isso? 1% dessa juventude conhecendo Jesus, essa igreja fica pequena só para eles. Só para eles. Deus quer fazer algo grande nesse lugar. Por isso você precisa ter uma intimidade, um encontro transformador, para que você entenda qual é o propósito que você tem dentro do reino de Deus. Assim como essa mulher teve esse encontro transformador. E por último, porque o encontro com Jesus ele é transformador? Porque ele faz de pecadores mensageiros apaixonados por vidas. Aquela mulher, o texto vai dizer, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Aquela mulher, quando ela chega ali, ela tem aquele encontro com Jesus, ela largou o seu cântaro, ela deixou aquilo que ela foi fazer, ela falou assim: agora eu encontrei a verdade, agora eu sei quem é Jesus, espera aí, será que ele não é o Cristo? Vamos lá. E ela larga tudo, e ela volta para a sua cidade. O texto vai dizer que Jesus, ele quando estava ali, ela volta com aquele povo, o povo estava tão sedento de Jesus que ele resolve ficar ali por mais 2 dias, pregando a palavra para aquele povo, e muitos se converteram através daquela mulher. Alguém que tem um encontro transformador com Jesus, é alguém que abre mão daquilo que está fazendo, que julga que é importante, e prioriza o reino de Deus. Ela foi buscar água, largou o cântaro, falou: isso aqui pode esperar, a minha prioridade agora é ir lá agora, levar a transformação para a vida do meu povo. Eu encontrei Jesus, eu encontrei uma fonte de água viva, é dele que eu quero beber. Ela entendeu isso. Quando esse encontro da mulher samaritana transforma a vida dela, não tem como. Você sai dando testemunho, você sai falando daquilo que Deus fez na tua vida. A transformação ela é tão profunda, em tão pouco tempo, que o testemunho daquela mulher, irmãos, aquela mulher não era Nicodemos, aquela mulher não fez curso de teologia, aquela mulher não participou de escola bíblica dominical, classe do avivamento, aquela mulher não fez a classe de crescimento no espírito, aquela mulher não fez o MPS, o modelo de pastoreio simplificado. Aquela mulher acabou de encontrar Jesus, e sabe o que ela foi fazer? Ela foi falar da transformação que Deus fez na vida dela. O evangelho é simples assim, o evangelho é simples desse jeito. O amor que te alcançou, você vai levar para o outro. O amor que você foi alcançado, você vai chegar e falar assim: olha, eu não conheço a Bíblia, eu não sei citar versículos para você, mas uma coisa eu posso dizer para você: Jesus transformou a minha história. O meu encontro com Ele foi transformador. Olha, eu andava triste, eu andava para baixo, eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Rapaz, estava tudo bem na minha vida, eu achei que tivesse tudo bem na minha vida. Quando eu encontrei Jesus, eu vi que eu não tinha era nada, que me faltava era tudo. Agora minha vida faz sentido, agora eu entendi, agora eu sei o que é isso, agora eu sei o que é um encontro transformador. Eu conversava essa semana
com o meu discipulador, pastor Vinícius, e eu falava para ele assim: pastor, você já reparou que quando a gente se converte, em pouco tempo, o nosso ciclo de amizade, ele passa a ser um ciclo de amizade somente dentro da igreja. A gente passa a se relacionar tanto dentro da igreja, que a gente já não tem mais amigos que não são cristãos. E aí, uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, é o seguinte, é o convite. Você precisa convidar, assim como essa mulher samaritana. Ela teve um encontro transformador. O que ela fez? Ela foi convidar todo mundo da sua cidade. Ela perdeu a vergonha. Não estou nem aí porque vão falar de mim, eu vou lá e vou falar mesmo. Eu encontrei o Messias. E a cidade toda veio. A cidade toda veio. Quando a gente se converte, a gente precisa levar as pessoas para a célula. A gente precisa convidar as pessoas para estarem na igreja. A gente precisa mostrar que a transformação que nos alcançou, ela precisa alcançar também o outro. É como se você tivesse aqui descoberto um remédio que pode curar o câncer. E aí você fala assim, tem alguém com câncer ali, ele fala assim, não, vou falar nada não. Para quê, pô? Meu irmão, você tem um remédio, tem alguém que está sofrendo, dá o remédio para ela, oferece o remédio para ela. Jesus é a cura para tantas e tantas gente, tantas pessoas. Tem gente sofrendo, tem gente indo para o inferno, porque não teve um encontro transformador com Jesus, e eu e você temos o passaporte, podemos apresentar para você: você quer carimbar teu passaporte para a eternidade? Vem aqui, vou te apresentar Jesus. É isso que Deus está nos chamando para fazer, igreja. É isso que Ele nos chamou. Foi para isso que você veio aqui. Quando nós temos esse encontro com Jesus, a história muda. Eu tinha pavor de ser pastor. Durante a minha infância e a minha adolescência, as minhas referências pastorais eram até boas. A minha juventude, as minhas referências pastorais sempre foram muito boas, graças a Deus, nunca tive problema com relação a isso. Agora, o meu problema de querer ser pastor ou não querer ser pastor, é porque em alguns momentos, eu olhava e falava assim, pô, não é essa a vida que eu queria para mim. Eu quero ser empresário, eu quero tocar minha vida, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero ficar cuidando de gente dá trabalho, ovelha morde, fala mal do pastor, aqui não. Mas, sabe, é triste. O pastor morava lá, né? O pastor José conta essa história. O pai dele morava na residência pastoral, era no mesmo terreno da igreja. Um calor danado lá em Marechal Hermes. O camarada ligava o ar-condicionado. Aí passava o irmão da igreja, lá o pastor está ligando o ar-condicionado com o dinheiro da igreja. Pastor trocou de carro, lá, o dinheiro da igreja. Pastor viajou, o dinheiro da igreja. Pastor foi comer no McDonald's, o dinheiro da igreja. Comprou um tênis novo, o dinheiro da igreja. Eu falei assim, eu não quero isso para mim, pô. O meu problema não era nem em relação aos pastores em si, era em relação à igreja mesmo, que às vezes olhava para o pastor de forma diferente, sem honra. Nós precisamos honrar os nossos pastores, precisamos honrar os nossos líderes. Essa igreja tem uma cultura de honra. Semana eu falei para um líder aqui, falei assim, a cultura que você dá é a cultura que você recebe. Se você não honra a sua liderança, você também não vai ser honrado. Não vai ser honrado. Está falando. Irmãos, essa mulher samaritana, ela teve um encontro transformador. Esse encontro dessa mulher transformou não apenas a sua vida, mas transformou toda uma cidade. Eu queria te convidar nessa hora
a ser desafiado, a provocar um encontro transformador na vida de alguém, a você ser alguém intencional, como Jesus foi com aquela mulher, a você falar assim: eu vou procurar fulano, eu vou sair daqui hoje, e eu vou procurar aquela pessoa, e eu vou convidar aquela pessoa para estar em célula, eu vou convidar aquela pessoa para vir na igreja, eu vou convidar aquela pessoa para ir fazer um lanche com ela, e eu vou falar do amor de Jesus para ela. Feche seus olhos, vamos orar. Se o amor de Jesus te alcançou, você foi transformado por Ele, e se você foi transformado, você é nova criatura, você não pode mais ser o mesmo. E não ser o mesmo significa não negligenciar mais o chamado que Deus tem para a tua vida. Você foi chamado para ser um mensageiro do Evangelho, alguém que vai levar as boas novas. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor um dia nos alcançou, Pai. Nós estávamos como aquela mulher samaritana, Pai, nos escondendo, Pai, dos nossos pecados, com vergonha, Deus, talvez de nos aproximarmos do Senhor, Pai, mas quando aquela mulher se encontra contigo, Pai, aquele encontro, ele não apenas mudou a vida daquela mulher, mas ele mudou também a perspectiva de quem Jesus é, e transformou a vida de toda uma cidade, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que nessa manhã, o Senhor faça isso também na nossa vida, Pai. Nós fomos chamados, Deus, para sermos transformados pelo Senhor, para recebermos uma nova identidade, para avançarmos no Teu reino, Pai. E eu quero te pedir que daqui saiam homens e mulheres, pastores e pastoras, mensageiros do Teu Evangelho, Pai. Pessoas que não vão conseguir se calar, Deus, diante desse mundo que tenta calar a nossa voz, calar a voz da igreja, Pai. Não iremos nos submeter a isso, Pai. Enquanto estivermos aqui, Pai, iremos falar do Teu amor, iremos falar desse encontro transformador, Pai, que só o Senhor pode proporcionar. Somente o Senhor pode fazer isso, Pai.